Eles serão seres frágeis, pequenos, não tão velozes, nem tão fortes. Serão vistos como presas fáceis para muitos predadores. E diante do mundo, parecerão apenas mais uma espécie condenada à extinção. Pois a eles concederei a maior das dádivas, a consciência. E então saberão que existem, poderão criar o que ainda não foi criado, poderão tentar entender seu propósito, mas junto disso carregarão o pior dos fardos. Eles irão ser egoístas, guerrear. No fim, serão seus próprios predadores. O mesmo motivo que os fará reinar também é o que os fará cair. Essa é a maldição do ego. É muito provável que você já tenha ouvido a seguinte frase: o que o outro fala de você diz mais sobre ele do que sobre você. É uma frase clássica, muito usada na psicanálise e na filosofia também. Mas usando essa frase como base, a gente já consegue ver o início da problemática. Para que o outro fale de você, é necessário que, em primeiro lugar, haja consciência e, em segundo lugar, haja a ideia de um eu, que se difere de outras consciências. Se há um outro, existe eu. E se eu estou separado do outro, então somos diferentes. E a partir desse conceito se dá início a todos os conflitos da humanidade. Todas as guerras entre potências, toda briga por interesse, toda tragédia ocorrida esporadicamente, toda discussão aleatória, tudo, no fim, diz respeito a um fator em comum. Somos seres conscientes e, por saber que existimos, temos o que chamamos de ego. E ego aqui eu não me refiro a uma instância psíquica da psicanálise, por exemplo, mas sim um conceito mais voltado para uma perspectiva budista. O que eu considero ego nesse sentido é uma consequência da nossa consciência, a ideia do eu, um senso de identidade pessoal que diferencia a gente dos outros seres humanos. O ego que eu vou abordar nesse vídeo é o que torna você único. E essa é a chave para entender a problemática. É justamente essa sensação de se achar único e diferente do resto do mundo que pode dar início ao caos. A gente pode enxergar o ego como uma maldição porque ele nos dá a ilusão de que somos o centro do mundo. Ele nos faz acreditar que tudo que a gente vê, ouve e sente passa por uma única lente, que é a nossa. Repara aí, muitas vezes a gente discute não para chegar em um consenso ou resolver as coisas, mas para se autoafirmar, para mostrar que a gente está certo. Aquela clássica frase, né, de alimentar o próprio ego. Muitas vezes a gente só quer realmente ser admirado ou ter a razão do nosso lado, não se importando nem com como a gente vai conseguir isso, com o que a gente vai ter que passar por cima para ter isso. E isso é bem problemático. A gente não larga a mão do nosso ego por nada. Quantas vezes, por exemplo, a gente se frustra, não porque algo deu errado ou foi desastroso, mas simples e puramente pelo fato de que não saiu como a gente queria que saísse. E o sofrimento dessa maldição é justamente esse. Por sermos racionais, a gente acha que somos o topo do mundo, os protagonistas do universo. Mas, no fim, é tudo ilusão. É tudo abstração. Quanto mais cedo a gente tiver consciência disso, eu acredito que
mais cedo a vida vai se tornando mais leve. Mas é claro que é difícil ter essa virada de chave. É difícil a gente colocar isso na consciência de fato. Porque toda a nossa perspectiva de realidade foi moldada de acordo com essa ideia de ego que a gente teve desde a infância. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente colecionou, as observações, as memórias, as vivências, tudo isso a gente guardou para si mesmo, elaborou e virou nossa lente para enxergar o mundo. Então, romper com todas essas ideias não é tão fácil assim. Por isso que a gente é tão apegado ao ego. Por isso que a gente é tão apegado a não ceder, a não deixar fluir. E também por isso que a gente tem bastante dificuldade em enxergar que as pessoas têm visões diferentes. A gente esquece que cada pessoa viveu uma vida completamente diferente da nossa, com experiências diferentes, memórias, sonhos, medos, ansiedades, com crenças diferentes e visões de mundo diferentes. Eu vejo muita gente tentando ajudar as outras pessoas, mostrando caminhos, dando ordens, dando conselhos. Mas no fim, tentar fazer alguém ver uma situação da mesma forma que você, ou tentar fazer alguém seguir o mesmo caminho que você, no fim só vai causar sofrimento. Porque é impossível. Pode ter funcionado pra você, mas pra outra pessoa pode ser nada a ver. Pode ser que não dê certo. A gente é cego pela nossa lente da realidade. E romper com o ego é romper com tudo isso e enxergar para além dessa lente. Enxergar a realidade mais nua e crua, como ela realmente é. Outro fruto podre do ego é que a gente muitas vezes quer dar opinião em tudo. A gente quer sempre estar aparecendo, mostrando opiniões, ideias, crenças, tudo numa tentativa de alimentar esse nosso ego, pra gente ser aprovado socialmente, pra gente mostrar que nós realmente somos bons, mas no fundo é só você parar pra pensar um pouco que é tudo bobagem. Não é isso que preenche de verdade. Não é isso que dá sentido pra existência. O significado da existência nunca vai estar no mundo. Nunca vai estar fora de si. O verdadeiro sentido sempre esteve e sempre vai estar dentro de si. Quando você para pra pensar, todo conflito humano nasce do ego. Guerras entre nações, brigas entre amigos, disputas entre irmãos, discussões banais na internet. Todos esses cenários têm uma coisinha em comum. Um eu que tenta prevalecer sobre o outro. O nosso ego busca controle o tempo todo. A gente vive tentando controlar a experiência da vida. Por isso, a gente não aceita as coisas como elas são. Por isso, a gente se frustra quando algo não acontece do jeito que a gente queria. Por isso, quando alguém faz algo que a gente não gosta, a gente fica irritado. Por achar que merecemos mais. Que o erro é da outra pessoa por ter feito menos do que a gente esperava. Sendo que nem é dever dos outros nos agradar. E a presença forte desse ego impossibilita um pouco a gente até de ser mais sensível e ter mais empatia com as outras pessoas. Porque se você mantém suas crenças como fixas e não consegue olhar o mundo de forma neutra, se colocar no lugar do outro é quase impossível. E se a dor do outro não te causa nenhum desconforto ou não te toca de forma alguma, talvez seja a hora de parar e pensar um pouco. Afinal, nós somos animais sociais, seres humanos acima de tudo. A gente precisa cuidar do outro tanto quanto ser cuidado. Precisamos de humanidade, no final das contas, para tentar evitar que a história se repita mais uma vez. Essa é a única forma. Infelizmente não existe nenhuma forma de destruir ou romper com o nosso ego. Mas tem como a gente reconhecer a ilusão dele. A chave para reconhecer a ilusão do ego é perceber que ele é sim uma lente poderosa e que pode ser útil em muitos momentos.
mas pode ser uma lente extremamente perigosa se for a única que você estiver usando. Então, o primeiro passo é simples, mas doloroso. Aceitar que nem tudo é sobre você. A gente passa a nossa vida inteira cercado de opiniões, vozes que ditam caminho, conselhos do que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, tudo a todo tempo, família, mídia, amigos, tudo tenta ditar como viver. E muitas vezes a gente até se perde nisso. E a gente tenta escolher pelos outros, ou ensinar aos outros também. Mas a verdade é que todo mundo já sabe o que fazer. Dentro de cada ser humano existe uma sabedoria interna que nos direciona para onde ele deve ir. Mas essa voz interior tem seu próprio tempo, seu ritmo, seu caminho, segue seu próprio fluxo. Então, se eu posso deixar uma mensagem genuína para você, não tenta fazer os outros seguirem o caminho que você acha que é o melhor. Deixa eles viverem. Você pode sim orientar, alertar, acompanhar, mas jamais proíba ou ordene. Afinal, a vida deles é a história deles, não sua. Se você tirar a mão de uma criança antes dela tocar o fogo, ela nunca vai saber que o fogo queima. Às vezes é necessário deixar que os outros se machuquem. E eu entendo completamente, pode ser muito difícil assistir alguém próximo de você indo de peito aberto frente a algo que você sabe que vai causar sofrimento. Mas parte da nossa sabedoria é adquirida através do sofrimento. E se a gente tentar tirar o outro dessa dor, talvez impeça o crescimento dele. O que eu quero dizer é, se alguém próximo a você estiver correndo perigo e for iminente e grave, algo que coloque a pessoa em risco, você deve intervir e evitar um mal maior, sem dúvidas. Mas caso não, seja só algo que vá machucar, apenas alerte e esteja presente. Caso a pessoa venha até ti, acolha e apoie ela. A verdadeira sabedoria e libertação do ego está em agir só quando necessário. Não para se afirmar, mas para cuidar. Não para controlar, mas para acolher. E eu nem posso negar, é doloroso a gente perceber às vezes que a gente não vai ter tanta importância em algumas situações, que a gente não vai ter tanta relevância para resolver alguma pendência. Nosso ego se contorce diante disso, porque ele acha que precisa de controle, que ele precisa estar no centro, que ele precisa ir contra o mundo. E enfrentar essa angústia, esse vazio, é difícil, dói, mas lentamente vai fazendo a gente se libertar dessa maldição. Tem uma frase que viralizou como piada há algum tempo, mas ela tem uma essência muito interessante e bem condizente. É necessário que a gente se dê a devida desimportância algumas vezes. Perceber que a gente não é tão importante assim para o mundo é mais libertador do que parece. Esse pensamento permite que você dê risada e encare isso aqui tudo com um bom senso de humor. Referenciando outro vídeo aqui do canal, essa é a essência do Wu Wei, o agir sem forçar, deixar fluir, seguir o ritmo da vida. Como um rio que não precisa discutir com as pedras. Ele simplesmente as contorna. Por isso, romper com o ego é deixar de viver em função do julgamento externo. É abandonar essa busca por aceitação. É parar de se moldar para caber num espaço onde nunca sequer houve espaço. Sem dúvidas, é importante ter interações e participar de grupos, ter relacionamentos, amizades. Mas essas coisas não podem custar a sua essência. Deve ser algo genuíno, espontâneo. Porque muitas vezes a gente se molda para encaixar em algum grupo. A gente veste máscaras, adota crenças que não são nossas.
Fingimos gostar de hobbies que a gente nem gosta no fundo. E isso, no fim, só gera adoecimento. Porque nenhuma máscara dura pra sempre. Elas sempre caem. Então, romper com a maldição do ego é, acima de tudo, um ato de coragem e de sabedoria. De reconhecer que você está em constante mudança o tempo todo. Um lembrete para você ser firme nas suas crenças, mas flexível também. De acreditar em si mesmo, mas também não se apegar a nenhuma versão de si. De entender que a gente não tem tanta importância quanto a gente acha que tem. Nem de ligar muito pro julgamento externo. Nada disso é sobre você no final. Talvez, se a gente adotar essa perspectiva, talvez seremos capazes de dançar de acordo com o ritmo da vida. Seremos capazes de seguir o fluxo natural das coisas, sem tentar controlar, apenas ser. Isso tudo aqui não é uma tentativa de ter uma vida perfeita, mas que uma vida mais consciente, que uma vida mais livre.